Daqui a pouquinho a gente dá uma conferida novamente. Quando são 7h11, hora de entrevista, né? Isso mesmo, Cristóvão. E nós vamos falar agora, gente, sobre um esporte, não é, que é popular em todo o mundo e que pode sim rivalizar com outros dois. O primeiro da lista, que é o futebol, e em seguida, que é o vôlei. Nós estamos falando do basquete. É um esporte que vem ocupando mais espaço no coração do brasileiro e da brasileira. Aqui em Manaus, tem ganhado cada vez mais visibilidade. E para abordar sobre o quanto este esporte tem crescido aqui na cidade, nós contamos agora com a participação ao vivo aqui do Luiz Gustavo Moreira, está presente no nosso estúdio, que é atleta, né? Ele também está cedendo essa entrevista com muita emoção, né, o Gustavo? E, gente, para mim, particularmente, fico feliz em trazer um jovem, né, e que realmente entende do que pratica. E não é só o esporte, não, porque tem toda uma filosofia por trás, não tem, Gustavo? Com certeza. Bom dia, bem-vindo à Rádio Rios, ao Jornal da Rios. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rosalia. Bom dia, Cristóvão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rios. Agradeço o convite, né? A oportunidade de a gente poder falar do esporte que eu pratico há 25 anos. Caramba! Você falou um jovem de 30 anos, super em forma aí, né? Verdade. Toda à disposição. E a gente falando de um esporte que ele foi criado em 1891, né? Segundo conta aqui o site Toda a Matéria, né? Então, também era um professor que via ali aqueles alunos, né? Estavam muito parados ou muito ativos e, bom, vamos fazer, tem uma bola, tem um local para jogar. Como é que foi essa história? Na verdade, o professor Naismith, né? Que ele era professor de um local cristão. E eles não tinham esporte para praticar no inverno. Eles precisavam de um local fechado, né? E eles pensaram assim, cara, a gente precisa criar alguma coisa para que os jovens continuem a atividade durante o inverno. Em Massachusetts era muito frio. E aí eles tiveram a ideia de, com uma bola e uma cesta a 3,5 metros de altura, a altura é a mesma desde 1891. Nossa! Né? Então, a partir dali surgiu o esporte que hoje tem mais de 300 milhões de praticantes no mundo. No mundo é o segundo esporte, né? No Brasil é o terceiro. Mas é um esporte que é apaixonante, né? A pessoa que assiste basquete, joga basquete, invariavelmente vai passar a gostar de assistir. Como é que é a história do basquete aqui no Amazonas, Gustavo? Então, na verdade, tem várias vertentes assim, né? Foram trazidos pelos americanos e tudo. O que a gente sabe muito é que começou na região do centro, ali pela Aparecida, né? Então, tem alguns técnicos que até hoje a gente reconhece. É um sonho meu contar a história do basquetebol amazonense. Né? Meu TCC da faculdade foi sobre basquete e eu tive muita dificuldade em encontrar relatos, né? Pessoas que realmente contassem como começou o basquete. A gente sabe um pouco mais a partir da década de 70, que começou nos clubes. Olha Nacional já teve time, Rio Negro já teve time, o Olímpico teve time, né? E a partir daí passou a ser um esporte mais voltado às escolas. Né? Então você tem várias escolas com muita tradição no esporte. Até hoje, né? Dessa maneira a gente percebe também. Gustavo, a gente teve aí uma parada, né? Então veio crescendo a questão do basquete, depois teve assim um momento, né, de calmaria, e agora esse esporte retoma a partir do Amazonas, também já se enxerindo em participar novamente de campeonatos nacionais. Como é que você avalia isso? Na verdade, a minha leitura é simples. O basquete, de maneira geral, no Brasil, ele passou por um momento de queda. Né? Para o ouvinte entender, é mais ou menos o que aconteceu com um time de futebol. Você tinha dirigentes que passavam muito tempo e administravam mal o dinheiro, e chegou um momento que a confederação não tinha dinheiro nem para realizar a competição. Então, por exemplo, a geração após a minha praticamente não teve competições nacionais para participar. Elas estão voltando agora, né? Com a nova administração, os clubes se profissionalizando. Então, a gente consegue perceber a mudança muito por conta disso. O profissionalismo, tanto na confederação quanto por parte dos clubes. Deixou de ser aquela coisa amadora, daquele diretor que passa lá 20 anos só porque gosta do esporte. A coisa já não funciona mais da mesma maneira, né? Se não for realmente profissional, a gente acaba perdendo muito. E é isso que a gente está tentando trazer para o Amazonas também, esse profissionalismo para que a gente continue a crescer. A gente teve 2 seleções que empolgaram o Brasil inteiro, que o basquete ficou super popular aí nos anos 80 e nos anos 90 também. Esses atletas e esses times, tu vai me lembrar os nomes aí que tá me fugindo aqui. Eu sei que empolgou demais e não teve uma continuidade. Ao mesmo tempo que os atletas brasileiros foram para a NBA e outras ligas, os talentos são observados e levados para esses grandes centros também.
mas a gente não conseguiu ter 2 seleções como a gente teve lá nos 80 e 90. Isso ajudou também a dar uma acalmada, né, nos ânimos? Com certeza. Quando você tem ídolos no esporte, isso se torna atrativo. A gente percebe, por exemplo, com tênis, como foi o Guga. Isso. Percebe na ginástica também. Então, todos os esportes que o Brasil tem um ídolo, uma referência, ele acaba crescendo e se desenvolvendo. E o que aconteceu com o Brasil é que o Oscar se aposentou, Marcel se aposentou. Marcel se aposentou. Então, em termos de seleção, a gente percebe que o mundo cresceu muito. O leste europeu cresceu muito. E a gente acabou ficando um pouco para trás, né? Então, a gente percebe que essa ausência de ídolos influenciou diretamente na prática do esporte, que já foi o segundo país. O Brasil é bicampeão mundial de basquete. Impressionante, né? Então, a gente acabou perdendo esse time. Mas eu acredito que a gente está retomando, está fazendo um trabalho bem feito. A gente tem a NBB aí também, né? Que é uma liga, né, que os clubes conseguiram. Na ausência da Confederação de Basquete, os clubes se reuniram, resolveram fazer uma liga. E hoje a gente vê que é um sucesso. É um sonho também nosso aqui da Amazonas, quem sabe ter um time nosso representando o estado numa competição desse nível. Seria a primeira equipe do Norte. Nós ainda não temos equipe do Norte na NBB, mas temos equipe, por exemplo, do Nordeste. Então a gente percebe essa mudança e continua trabalhando para que a gente também atinja esse nível. Né? Gustavo, é interessante que você traz aí, né, grandes nomes, e Oscar e Marcel realmente, né, foi a nossa adolescência, né, muito da nossa juventude. A gente torcia por eles, jogava basquete por eles. Acordava o horário que fosse para ver essas seleções jogando, né? Perfeito. E o mais interessante é a inclusão realmente, porque a paridade de gênero a gente observa no basquete e no vôlei. É uma coisa que a gente ainda não observa no futebol. Né? E as então, mulheres também mandavam bem demais. Exatamente. Né? Aí você traz Hortência a lembrança dos dois, Paula, Hortência e Magic Paula, isso mesmo. Né? Então, aqui no Amazonas, você consegue perceber essa paridade de gênero também? Ou, por enquanto, só os homens é que continuam jogando basquete? As meninas continuam jogando basquete aqui também. Nós tivemos agora a final do Master. Nós tivemos sábado agora o 3x3 Sub-15. O 3x3 é uma variação do basquete que está crescendo muito também. Impressionante, né? Então, elas continuam jogando, num número menor, é verdade. Eu percebi, por exemplo, após pandemia, o retorno dos meninos para as escolinhas, para a prática do esporte, ela foi muito mais rápida. Né? O trabalho dos professores para trazer as meninas de volta tem dado um pouco mais de trabalho, mas a gente tem procurado aquilo que a gente faz para o masculino, a gente faz para o feminino também, porque a gente percebe isso, que não só os homens estão buscando a prática esportiva do basquetebol, as mulheres também estão procurando, os pais estão incentivando muito, né? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um jogo Sub-16, Sub-14. Empolgante, cara, né? É uma alegria, porque você tem os pais, os irmãos, os primos, os avós. Então, o ginásio lota de pessoas que às vezes nem entendem do esporte, mas estão ali torcendo, gritando, estão brigando com o juiz, estão reclamando. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande. Eu tenho um filho de 14 anos que joga. Olha e eu aí. me surpreendi, né, de estar no ginásio e ver a loucura que está sendo o basquetebol na nossa cidade. Está muito legal. Tradicionalmente, o La Salle sempre formou grandes atletas. Verdade. Como é que está o ranking aí das escolas? O que acontece é assim, Cristóvão, eu sou ex-aluno do La Salle, Pois né? é. Tanto de escola quanto de faculdade, então sou suspeito para falar. Né? O basquete ele teve uma mudança com relação a esse fator da educação. Então, eu sou ex-atleta do Dom Bosco, que é uma escola de muita tradição também Muita. no basquetebol, e depois fui atleta do La Salle, aluno do La Salle. Dos últimos anos para cá, começou a surgir as escolinhas de basquete. E basicamente é assim, os professores continuam nas escolas, no La Salle, no Dom Bosco, mas tinham pessoas novas que queriam trabalhar com basquete. Então eles foram fundando as suas escolinhas e hoje saiu um pouco dessa parte da educação e migrou para a parte das escolinhas. Então hoje você tem a ABC School, você tem a Bruno Parente Academy, que é onde meu filho trabalha, tem a minha escolinha, que é a MZ Basquetebol, tem CMM Selva, tem o CMPM1 na escola. Caramba, então, eles tudo foram isso. criando escolinhas paralelo à parte educacional, né? Então, hoje, eu não teria como te falar um ranking, né? Porque as escolas, realmente, elas fazem parte de um grupo de vários outros profissionais trabalhando no basquete. E cada categoria você tem um campeão. Tem sido bem, bem interessante acompanhar essa mudança. Nós estamos entrevistando aqui, gente, o Luiz Gustavo Moreira. Ele é atleta de basquete, está conversando conosco sobre esse esporte, como é que está aqui no estado do Amazonas. E você falou agora há pouco, um dos benefícios que o basquete traz, que é de aproximar as famílias, né? Porque até gente que nem entende estar lá dentro do ginásio, do espaço, né? Para torcer pelo seu filho, pelo seu parente que está jogando o esporte. Mas quais os outros benefícios que esse esporte traz para a sociedade? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu conversei com a mãe de um aluno e eu expliquei para ela que o basquetebol ele é um esporte tão inclusivo
que você atrai aquele grande desengonçado, você atrai o gordinho, você atrai o baixinho. Então, todo mundo que gosta do esporte, ele acaba praticando, né? Cadeira de rodas. Cadeira de Sim. rodas, isso é importante também a gente frisar. Nós fizemos um evento ano passado que também trouxe o pessoal do cadeira de rodas também do basquete. Então, assim, é um esporte muito inclusivo, então ele aproxima muito as pessoas, né? Os meus relacionamentos hoje têm muito voltado para o basquete desde que eu tinha 12, 13 anos de idade. Então, acho que o principal é essa questão dos relacionamentos, das amizades, de você incluir. Às vezes você tem muitos pais que falam para mim, poxa, professor, meu filho não sai do celular, eu não sei o que eu faço. Eu sempre falo, experimenta, leva ele para o esporte, dá uma bola para ele. Porque às vezes o pai reclama que o filho não faz nada, mas nunca parou para levar o filho para jogar bola, para arremessar numa cesta, né, para brincar de alguma coisa. E qual atividade esportiva que o pai e a mãe faz para também, né, Justamente inspirar? para dar o exemplo, É. né? Então, às vezes é isso, só falta oportunidade, leva ele lá numa escolinha para ele fazer uma aula experimental. Todas as escolinhas que eu comentei aqui, elas têm essa possibilidade de fazer uma aula experimental e vai se ele gosta. De repente, não é o basquete, é o vôlei, é o futebol, mas eu tenho certeza que uma criança, na idade que ela está ativa, se você der a oportunidade dela brincar, dela correr, ela vai se divertir, vai gostar do esporte e vai ser um amante do esporte Eu no tenho futuro. uma experiência em casa. Levei meu filho para jogar basquete e também futebol. Joguei mais futebol, por isso que ele se empolgou mais pelo futebol. Mas joga basquete também. Então, essa é uma experiência muito válida. E você veio falar de outra experiência aqui pra gente, né? A MZ está promovendo aí uma experience, né? A Experience AMZ. É um relacionamento aí dos atletas mais profissionais com os amadores. Explica pra gente como é que é essa experiência que você está querendo propor aí para as pessoas. O Pro Experience, né, by Nippon Flex, que é a empresa que está ajudando a gente a realizar esse evento, nada mais é do que dar a oportunidade dos atletas aí que estão entre 11 e 19 anos ter um contato com um atleta profissional. Opa! Um atleta que já jogou NBB, jogou internacionalmente, enfrentou atletas de NBA. Caramba! Né, terem uma troca de experiência, para ele explicar para eles quais são os caminhos que eles precisam seguir para ser um atleta de alto nível. Quem é que vem? Vem o Patrick Vieira, ex-atleta do Bauru, ex-atleta do Mogi. O pessoal que sabe de basquete sabe que são times importantes, né, na nossa Liga Nacional. E, na verdade, essa ideia surgiu quando o Bruno, que é professor do meu filho, ele fez um comentário que iria haver um campeonato em São Paulo, né, envolvendo a categoria de base. E, cara, eu fui bater o custo, eu falei, cara, beleza. Por mais que eu consiga mandar, como é que a gente manda 12 meninos para fazer essa competição? Complicada, né? Estou falando de inscrição, de passagem, Sim, translado, sim. tudo. Então, seria assim uma fortuna. Eu falei, por que a gente não traz alguém? A gente pode trazer uma pessoa aqui, né? Mesmo que seja de maneira experimental, porque a gente ainda não tinha feito um evento como esse, mas que ele possa passar essas informações para a gente, e por um custo bem menor, né? Então, surgiu essa ideia, a gente vem desenvolvendo já há alguns meses. Esse último mês que passou, a gente bateu o martelo, não vamos fazer realmente. E aí está programado para domingo, 9 horas da manhã, né? Com várias escolinhas já confirmadas, vão estar levando seus alunos lá para aprender um pouco mais sobre basquetebol. Onde vai ser? Vai ser lá no ginásio do Dom Pedro, né? Fica ali na Praça do Dom Pedro, em frente ao La Salle. Tá. E eu queria até agradecer também a prefeitura que cedeu para a gente o ginásio, para a gente realizar esse evento, né? Então, vai ser lá no domingo. Tenho certeza que vai ser fantástico. Como é que faz para participar? Se você faz parte de alguma das escolinhas, né, que são parceiras nossas, a gente está fazendo isso em conjunto, apesar da MZ estar organizando, né, as escolinhas todas estão se reunindo para poder fazer esse investimento para trazer esse atleta para cá. Então, se você faz parte de uma dessas escolinhas, basta você falar com o professor, né, que ele vai estar fornecendo a sua vaga. Não é limitada as vagas, a gente está aguardando aí pelo menos 200 crianças e adolescentes. Caramba! Escolas públicas que tiverem times de basquete Podem organizados. participar. A gente tem escolas públicas participando, CMPM 7 está participando, CMPM 1 também. Universidades, porque tem os, né, tem os jogos escolares e universitários. E universitários, né? Boa. A gente está focando na questão da base, né? Mas também, se tiver alguma universidade que quiser entrar em contato com a gente aí pela página do Instagram, pode ficar à vontade. Inclusive, eu queria fazer uma ressalva aqui, que a gente tem 4 atletas representando o Amazonas no Pan-Americano no México. Opa. Agora o basquete 3x3, né? O Vitório, o Francisco, o Vinícius também conhecido como Bilisca, e o Carlos, que a gente chama de Baby, né? Eles estão lá no México representando o Amazonas no Pan-Americano Universitário pela Universidade Newton Lins. E para nós é um marco, né? Enfrentaram equipes do país todo, enfrentaram São Paulo na final. Infelizmente,
A diferença realmente é muito grande. São Paulo foi campeão. 3x3, né? 3x3, que é um basquete 3 contra 3, meia quadra, né? Que agora vai ser um esporte olímpico também. Impressionante. Então a gente está investindo, é um esporte com custo bem menor, não tem comparação, você só manda 4 atletas, né, para essas competições. E ter atletas nos representando internacionalmente para o basquetebol do Amazonas é muito importante. Muito legal. Bom, eu e o meu filho, o Gustavo, que também é Luiz Gustavo, igual você, a gente assiste o NBA, né? Muito, quando está na temporada. Alguma coisa da NBB que a gente vê que evoluiu demais. Mas o esporte evoluiu no mundo inteiro. A gente vê partidas de futebol absolutamente fantásticas, né, no nível da NBA em todos os lugares. Esse é um momento muito bom para o basquete empolgar as novas gerações, né, Gustavo? Com certeza, com certeza. Eu costumo falar com os alunos o seguinte, né? Na minha época, para eu assistir um jogo da NBA, era uma dificuldade absurda. Verdade. Era um amigo de um amigo que tinha TV a cabo e os jogos eram tarde e assim, a gente tinha que correr atrás de conteúdo. Eu me lembro de assistir fita cassete gravada de jogo do Michael Jordan, né? Uau! E hoje, com a internet, você consegue esse jogo da NBA todos os dias se você quiser. Então é lógico que isso atinge um público maior, as pessoas começam a gostar. Quem é que não conhece o LeBron James? Quem é que não conhece o Stephen Curry? Não só de ouvir falar, mas de ter assistido lances, né, de ter jogado. Meu filho acorda pela manhã, a primeira coisa que ele faz é assistir a rodada do dia anterior, os melhores momentos. Legal. Né, e eu não tinha a oportunidade de fazer isso. Então esse momento, né, de que o basquete está vivendo, realmente tem feito uma diferença muito grande. E como você falou, não é só aqui, é no mundo todo. Hoje eu consigo chegar em casa de noite e assistir campeonato colombiano, porto-riquenho, australiano. Né? São coisas que eram inimagináveis. 10, 15 anos atrás era impossível. Então você assistiu o Brasil derrotando a Argentina por 56-55. No feminino? Justamente Copa América. Assisti. Eu sou viciado em basquete, você deu pra perceber. Tua análise desse jogo. Assim, o basquetebol argentino é um basquete muita tradição. Né? Demais. É campeão olímpico, você Demais. tem grandes jogadores. E aí eu confesso, na verdade, o Brasil não ganhou na última bola, né? De um arremesso do Brasil. Mas a Argentina errou o último arremesso. Olha aí. E como o basquete é um esporte que você pode ter 5 segundos e o jogo não está definido, você fica ali na cadeira naquela coisa, meu Deus, e se a bola cair, né? Aí a bola bateu no aro, saiu assim, parece aquele alívio, saiu um peso das costas, vencemos, né? O Brasil está invicto no feminino, vai enfrentar os Estados Unidos na Copa América. Agora em agosto também vai ter o Mundial masculino. O Brasil tá bem representado nas seleções, a gente percebe uma evolução muito grande. Mundial masculino é agosto, né? É agosto, isso. E voltando então para o basquete 3x3, né? Sim. 3, se chama de 3? X3. 3x3, Você acha que esse aí é o caminho para o Amazonas voltar, né, a continuar cogitando esse interesse até dos jovens, das pessoas que querem jogar realmente? Incentivada na turma, isso, né? Do que o tradicional? Na verdade, eu acho que, assim, acabam sendo esportes diferentes, né? Para o ouvinte entender, o basquete 3x3, ele é como se fosse o vôlei de praia para o vôlei normal. São esportes diferentes, né? Você até pode praticar os dois, não tem problema nenhum. Mas você se dedicar aos dois é bem difícil, porque são dinâmicas completamente diferentes. Eu acho que é um dos caminhos. A gente não pode deixar o basquete tradicional, porque a gente sabe que o investimento está lá, as grandes ligas estão lá, né? O 3x3, eles são etapas, semelhante ao vôlei de praia mesmo. Mas eu acredito que é importante ter um investimento nessa área, porque a gente tem uma dificuldade logística muito grande. Então, tudo para nós é um custo muito alto. Então, se você tem equipes de basquete 3x3, você consegue mandar um atleta, um time para outros estados, participar de etapas sem investir 50, 60, 70 mil reais. Entendeu? Então, é importante também a gente ter essa vertente. 3x3 joga na rua? Não necessariamente. Hoje em dia eles jogam, tem etapas que são dentro de shoppings, não tem aquela... É um sonho meu, né? Aquela área central ali do Amazonas Shopping, se a gente pudesse fazer uma etapa ali, seria muito legal. Pode fazer em todos os shoppings. Olha aí, administrações, né? Dos centros de compras da cidade. Centro de compras da cidade, se você quiser fazer uma etapa aí do 3x3 do Amazonas. Vai empolgar todo mundo, né? Não, com certeza, porque muitas das vezes as pessoas... Tem muita gente que me pergunta, pô, mas tem basquete em Manaus? Tem muito basquete. Né? Então a gente às vezes foge um pouco daquele público tradicional. São pessoas que às vezes estão passando ali, olha que interessante, quero conhecer, quero assistir. Então, assim, acontece muito no Brasil esse tipo de etapa dentro de centro de compras, de shoppings e tudo. Mas pode ser feito também no ginásio. Na rua não é tão comum
eles meio que estão dividindo agora. O basquete de rua é basquete de rua, 3x3 é 3x3. Então, nessa pegada, né, eu te coloco uma pergunta aqui de ouvinte. Questionamento sobre a prática do basquete nas ruas de Manaus, se esse esporte pode dizer, de alguma maneira, para a população se juntar e montar a tabela, também se juntar para comprar os equipamentos e fazer montagem e praticar o esporte. Com certeza. Basquete de rua, eu acho que todo jogador de basquete praticou em algum momento, né? Foi o meu caso, eu comecei na rua, alguém pegou um resto de obra, um ferro, entortou e colocou num poste. Né? Eu fiz isso quando criança. Eu tinha 9 anos de idade e por algum motivo eu achei que era jogador. Depois que eu fui para a escolinha que eu descobri que eu não sabia nada. Mas ali, então assim, é bom a gente não ficar esperando para que os outros façam. Se você tem vontade de aprender, de jogar, de praticar, monta um aro, monta uma tabela, coloca no poste aí perto da sua casa e pratica, joga. Né? Porque com certeza isso daí é uma atividade que vai ser muito legal. Tem uma quadra ali embaixo daquele viaduto da Ifigênio. Sim. Ali é o Miguel Arraes, que se você for... ali o Parque 10 é um point aqui de Manaus tradicional de basquete, né? Você não consegue nenhuma quadra, final de tarde, final de semana, tá sempre ocupada. Então, a demanda há, né, Gustavo? Sim. Há uma grande demanda, é preciso criar mais espaços, né, para que o esporte tenha essa evolução aí que você está batalhando, né? Com certeza. A gente teve uma competição agora, domingo, organizado por alguma igreja. Chegaram a me convidar, mas realmente eu não pude ir. Mas um amigo meu foi e mandou uma foto. E ele disse assim para mim, cara, eu não conheço quase ninguém que está aqui. Olha aí. Né? E a gente está no basquete há 20 anos. Então, aquilo me impressionou, porque você tem público com vários times e a gente não conhece, sei lá, 10% das pessoas. Porque a demanda está muito maior. A demanda está muito maior, né? Então, não à toa a gente está querendo fazer um evento justamente para que essas pessoas tenham um pouco mais de conhecimento técnico, né? Porque, beleza, a gente está investindo, está correndo atrás, mas a gente precisa que essas pessoas busquem também conhecimento, né? Os técnicos, a gente tem interesse em trazer técnicos, treinadores também renomados para dar cursos aqui para os nossos treinadores. Então, a gente tem todo esse pensamento que para o basquete evoluir, a gente precisa abranger todas essas áreas. Gustavo, você tem consciência que você é uma peça fundamental em todo esse interesse, não é? Essa renovação, inclusive. Sim. Então, aproveita a chance. Verdade. Aproveita a chance e diz lá como é que as pessoas podem participar do Pro Experience AMZ. Então, assim, você que pratica basquete, gosta, né? Você pode procurar uma das nossas escolinhas participantes. Você tem a escolinha Bruno Parente Academy, né, que tem 2 unidades aqui em Manaus, ali na Constantino Neri, no Parque 10. Né? Então, você mora nessas regiões, procure uma dessas escolinhas. Se você faz parte do NSG, né, do nosso amigo Marcos também, que é ali bem pertinho ali da quadra do NSG, da igreja, procura ele também que vocês vão ter oportunidade de fazer. Pessoal do CMM Selva, né, o Colégio Militar de Manaus tem basquete também. CMPM 7, lá depois da barreira. Olha aí. Cara, toda vez que eles postam um vídeo no Instagram, eu fico impressionado. Cara, a galera tá indo lá jogar basquete, tem torneio, as pessoas vão. Né? Tem a MZ Basquete, que a minha escolinha fica ali na Cidade Nova também. Se você tiver a oportunidade, mora naquela região, esteja lá. Yuri Lima, né? Academy, que é o pessoal do CMPM1. Yuri Lima é meu companheiro tanto de time quanto de faculdade, nós estudamos juntos. Olha aí. Né? E também faz parte dessa renovação. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Uma das coisas que eu conversei com meus amigos quando eu resolvi trabalhar com basquete, porque eu sou de outro ramo, era que a gente precisava devolver para o basquete um pouco do que ele nos deu. Né? Então, meus relacionamentos, meu trabalho, a minha formação, a minha educação, tudo passou pelo basquete. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é devolver um pouco para essas crianças, para os adolescentes, aquilo que a gente aprendeu. Domingo, 9 horas da manhã, então. Domingo, 9 horas da manhã, no Dom Pedro, ginásio do Dom Pedro. A gente vai estar lá com o Patrick Vieira, o carioca, atleta renomado no Brasil, né, para compartilhar um pouco do que a gente aprendeu esses anos aí sobre o basquetebol. Ok, 9 de julho, 10 da manhã, você tem um encontro marcado, então, com o Pro Experience AMZ Basketball, né? E, claro, o Luiz Gustavo vai estar lá, o Luiz Gustavo Moreira, para recepcionar você. Ele que deu essa entrevista excelente aqui ao Jornal da Rios. Nosso muito obrigado, até um próximo momento. Sucesso, viu, Gustavo? Muito obrigado. Queria agradecer também, rapidinho, Cristóvão, ali, nosso patrocinador. Vocês sabem o quanto é difícil fazer esporte aqui no nosso estado. Essa é a hora. Então, eu agradeço muito a Nippon Flex, porque tá investindo na gente, é uma empresa que é fantástica, o Matheus conhece, eu estou vendo que você está usando aqui um dos nossos produtos. Olha aí. A TM Albuquerque e a GT Certificados do Thiago. O Thiago foi presidente da Federação Master, né? Então, um cara que ajuda muito o basquetebol,
né? Basicamente, tudo que acontece no basquete, o Thiago está lá ajudando, simplesmente por amor ao esporte. Então, é um cara que a gente tem que agradecer muito. A RM Estamparia, né, que também ajuda fazendo nossos uniformes. Eu também, a Fish Fest Comidas Saudáveis. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui, né, para depois vocês provarem. Então, você que está escutando aí, segue ele no Instagram, Fit Fest Manaus, né, porque são as pessoas que estão nos ajudando aí a realizar esse evento. Eu já estava gostando dessa entrevista, agora gostei muito melhor, mais. Né? Obrigado. E vamos voltar a jogar basquete. Eu fui ala, viu? Olha aí. Eu fui ala. Bom, gente, 7h36, vamos agora falar em política, porque Lula sancionou, é verdade, Lula sancionou a lei de igualdade salarial entre mulheres e homens.